Tassiana, se você puder contar um pouquinho desse mercado, como é que ele funciona, as especificidades e mais do que isso, como impacta na rotina, acho que vai ser do jurídico, vai ser muito legal, porque de fato é um ambiente que gera muita curiosidade. Claro. A Hasbro foi muito interessante, porque o processo seletivo aí, por que que me interessou? Que na Nestlé, nos últimos anos que eu fiquei lá, eu já estava atuando, mas não de uma forma, como eu diria, formal, né? Mas muito em conjunto com a área de assuntos governamentais, que eu acho que é uma super evolução interessante para o advogado, porque o advogado, na faculdade, nós somos criados, alimentados para litigar. Então vamos Verdade. brigar, né? Eu brinco que a pessoa mais perigosa que tem é um recém-formado em direito, né? É Então esse verdade. cara, o cara que acabou de pegar o AB, assim, Faca na caveira. vamos, é terrível. Então você tem um pouco, infelizmente nós somos formados para isso, né? Felizmente ou infelizmente. Mas quando você chega já em patamares assim superiores, você começa a pensar um pouco e ver como é que as coisas funcionam. E muitas vezes você tem uma situação com uma Anvisa, com o MAPA, com outras autoridades, porque a autoridade não pensou na consequência regulatória que uma medida poderia ter. Né? E não é por mal, não é porque ele quer te prejudicar. Que você vê e sabe, nossa, saiu essa resolução, o cara vai acabar com essa linha inteira, o que, que ele está pensando? Aí você vai lá e entra com o mandado de segurança, que é o mais óbvio. Né? Mas você pensa, se eu falar com ele, e se eu perguntar para ele, se eu mostrar para ele se essa era a intenção mesmo, né? E eu comecei a participar disso. Então, ter cada vez mais uma integração maior com assuntos regulatórios, a ponto de olhar a resolução, de entender quando é que você usa sem lactose, com lactose, o que você pode usar aqui, e marcar essas reuniões, ir para Brasília e fazer essas reuniões. Né? Então, as primeiras eu não sabia nem como é que funcionava muito bem, mas eu vi como aquilo tinha resultado. Então, isso tudo dentro de um contexto bastante complexo que a gente tem no Brasil de publicidade infantil, a parte de alimentação, que você tem toda a questão de doenças não transmissíveis, o crescimento no público infantil. Então, dentro disso tudo, foi um aprendizado muito grande. Né? Então, eu passei a conhecer muitas pessoas do meio dessa área de assuntos governamentais e quando entraram em contato comigo da Hasbro, foi uma indicação com base nessas skills de assuntos governamentais. Eu falei, peraí, eu sou advogada, eu faço alguma coisa em relação a isso, mas não sou a lobista, né? Não é essa a minha área. Mas eu comecei a pensar, falei, talvez o que eu esteja fazendo já seja isso, né? Já seja uma evolução da própria advocacia aí. Não que a gente não precise litigar, lógico que precisa, né? Algumas situações. Então me chamou a atenção. E aí era para ser head do jurídico e também de assuntos governamentais para o Brasil. Foi um processo super longo, que durou acho que 4 meses, eu fui entrevistada 11 ou 12 vezes, né? Então, assim, uma hora, quando eu entrei na Hasbro, eu já meio que conhecia boa parte das pessoas com quem eu ia trabalhar, porque eles me entrevistavam mais de uma vez, né? E eu falei, gente, que confusão, né? Como é que é isso daí? Gente da Inglaterra, gente dos Estados Unidos, gente da Suíça, América Latina, México, todos, assim. Então, foi eu diria assim, que já é uma forma de eu conhecer bem a companhia. E o entretenimento, durante esse processo, as pessoas me falavam muito assim: olha, essa indústria ela é igual moda, tá bom? É igual fashion. E eu falava, tá, eu pensava, eu não via muita diferença. Eu pensava nos brinquedos em si, falava, não é diferente de uma geladeira, não é muito diferente, sei lá, de uma lata de leite, tá? Não tem um prazo de validade, não é perecível, mas é bem de consumo. Mas aquilo foi ficando, porque mais de uma pessoa me comentou isso comigo. Quando eu entrei, Renato, aí que veio, eu falei, eureka, né? Acho que agora o tic-teco aqui, né? Então, eu pensei, faz muito sentido. Por quê? Porque o brinquedo hoje, ele está totalmente conectado com o entretenimento. Então, quando você pensa numa criança e ele gosta de um personagem específico, é o Pokémon, por exemplo. Ele quer ver o streaming do Pokémon, ele quer a carta do Pokémon, ele quer usar o pijama do Pokémon, ele quer o bonequinho do Pokémon, e é o que a gente chama de 360. Você fica consumidor assim, em todas as esferas ele usa aquele personagem. É o caderno, é o estojo, é tudo. Aí depois ele vai para outro personagem. E vai ser a mesma coisa. E o que acontece? Você tem lançamento de conteúdo com frequência. A pandemia suspendeu tudo, mas agora a tendência é que isso volte. E quando você lança o Pokémon Premium, Super, eu não sei, ele não é o mesmo do anterior e a criança sabe. Então não adianta você comprar o da coleção anterior, que às vezes está até em promoção, porque a criança vai olhar para você e vai falar: não, mas esse aqui, ó, esse Pikachu, ele tem uma lista azul que aquele lá não tem.
E eles sabem disso. Então você tem que criar toda uma coleção para aquele novo conteúdo. E aí as coisas andam juntas, né? E aí você pode imaginar a complexidade que é você mudar seu portfólio um percentual de mais ou menos 70%, 80% todo ano, e você ter isso tudo alinhado com as datas de lançamento dos conteúdos. Então, com um sourcing que é espalhado no mundo inteiro. Então, você tem produção em vários países do mundo, né? Então, assim, é bastante complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, muito interessante. Eu imagino, porque quando eu penso em brinquedo, ponto, né? Mas é interessante, é curioso e faz todo sentido isso que você traz. Você relatou aqui meu sobrinho, o Dude, né? É o Pokémon. E aí eu lembro que eu dei um presente uma vez pra ele. Ele falou, mas titio, esse eu já tenho. Eu falei, mas como é que você já tem? Você não tem, não. Não, titio, olha aqui, esse tem a força X. Eu falei, putz, fui aqui agradar meu sobrinho, tomei uma de volta e fui lá trocar o presente. E é verdade, né? Eles são muito ligados. Eles conhecem tudo, tudo. E vê o desenho, e tem o pijama, e tem um brinquedo, e tem não sei o que, e sabe quando saiu. E não adianta que você falou, não adianta enganar. Então, é um mercado que se atualiza muito rápido, tem que se atualizar muito rápido. E eu gostei muito do exemplo que você trouxe, né? Porque o mais fácil de tudo é realmente quando sai uma resolução que você sabe que vai impactar no teu negócio, mandado de segurança. Vamos pro pau, vamos pra briga. Mas às vezes não funciona, né? Ou demora a resposta que você é, ou a resposta é negativa. E quando você vai lá no órgão regulador e você demonstra que não faz sentido, e ele não tinha pensado naquilo, tem a chance de mudar, né? Isso que você trouxe eu vejo cada vez mais nas empresas. E nas empresas, obviamente, que estão nesses âmbitos regulados. Eles querem um advogado que assuma junto relações institucionais governamentais, que faça o relacionamento com as associações, que faça o relacionamento com os órgãos reguladores, porque isso vai fazer muita diferença no dia a dia. Então foi muito interessante você trazer esse exemplo.